Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor Cláudio Soares Rocha. Senhor Cláudio, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor apenas por força da lei, que assim determina, e se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Perfeito. Alguma preferência das defesas na ordem em que eles são? Se o doutor Edson quiser. Oi? Se puder, eu não. Então a defesa do senhor Paulo Okamoto, as perguntas, por gentileza. Ok. Senhor Cláudio, bom dia. Na condição de servidor público, que o senhor acabou de mencionar, o senhor ocupa ou já ocupou um cargo no âmbito da presidência da República e, em caso positivo, poderia esclarecer o período? Tá. Eu sou servidor do Arquivo Nacional. Desde 1984, fui para a presidência da República em 1988 para cuidar dos acervos privados presidenciais. Era um projeto que o presidente Sarney criou, que foi institucionalizado, foi regulamentado pela uma lei de 1991. Eu trabalhei como coordenador do acervo textual, depois eu fui adjunto da diretoria no período Fernando Henrique, e no período Lula e Dilma eu fui o diretor de documentação histórica. Certo. Então, não houve nenhuma interrupção no seu trabalho Não. ao longo de todo esse período. O senhor trabalhou com os acervos de todos os ex-presidentes do período pós-1988. Sim, desde o presidente Sarney até agora, novembro do ano passado. Perfeito. Em linhas gerais, o senhor poderia descrever em que consistia esse trabalho com os acervos? Tá. Inicialmente, quer dizer, o projeto era para organizar os acervos presidenciais privados. Eu fui colocado ali exatamente para separar, para ter o cuidado, para garantir de que não existia nenhum documento público indo para um acervo privado, já que eu era servidor do Arquivo Nacional. Então, o propósito depois foi criada a secretaria, mas o objetivo sempre foi o mesmo, organizar, catalogar, fazer pesquisa histórica sobre o titular do acervo, montar o acervo todo, apoiar a Comissão Memória dos Presidentes da República e, bom, então, durante do Fernando Collor em diante, a gente assumiu também a responsabilidade por processar toda a correspondência não oficial do presidente da República e acumular essa correspondência, montar o acervo. No final do mandato, a gente entrega esse acervo para o presidente da República, no caso, o ex-presidente da República, para ele montar o que a gente considera exatamente os moldes das bibliotecas presidenciais americanas. Ele tem que montar uma instituição e abrir esse acervo a público. Perfeito. E nesse trabalho de separar o que deveria ir, deve ir para o acervo público e o que vai compor o acervo privado, geralmente o acervo de um ex-presidente, o procedimento ele é padrão, ele foi feito em relação a todos os ex-presidentes, ou no caso do ex-presidente Lula, houve algum tipo de anomalia, alguma diferença? Não, ele é padrão, sempre foi padrão. Só no final do governo Fernando Henrique existia um sentimento do Museu da República, que o Museu da República, a gestão do Museu da República, julgava que eles estavam ficando sem um traço, um registro da passagem dos presidentes da República no museu. Então, o presidente Fernando Henrique, a Comissão Memória dos Presidentes da República, eu era o secretário da comissão, Daniela Erdaian era a presidente da comissão, ela
depois de muitos estudos, com assessoria jurídica do Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museu da República, IFAM e Presidência da República, redigiu-se um decreto que diz o seguinte: criando uma exceção aos presentes do presidente. Se o presidente recebesse um presente em cerimônia de troca de presentes, cerimônia essa acontecendo numa viagem internacional, na recepção de um chefe de Estado ou de governo ao Brasil, havendo a cerimônia de troca de presentes, esse presente seria público, para garantir uma coisa mais formal para o Museu da República. E isso seria patrimoniado na Presidência da República e depois repassado para o Museu da República. Isso foi feito no governo Lula. O Fernando Henrique não deu tempo, porque ele terminou uma viagem após o decreto. Então isso foi feito com Lula e Dilma. Dilma teve algum problema, mas depois foi resgatado e foi corrigido. Certo. Então, seria correto dizer que ainda no período do governo do ex-presidente Fernando Henrique, houve uma preocupação do Museu da República com o registro histórico, com a memória da passagem dos ex-presidentes, então, a preservação do que vai para o acervo? Sim, porque a preocupação do que vai para... do que é recebido ainda, né? A preocupação do Museu da República era ter um testemunho da passagem do presidente da República. Porque os presidentes anteriores, Collor, o presidente Sarney, deu um quadro só para o Museu da República, então eles estavam se sentindo dessa falta. Tá? O Fernando Henrique deu alguns presentes, independente do decreto, ele fez uma doação para o Museu da República. O Lula, além do que saiu oficialmente do Palácio, eu o convenci de passar muita coisa para o Museu da República, para referenciar, para marcar o governo dele. Certo. Em ordem de grandeza, não precisaria de números exatos. O senhor percebeu alguma diferença em relação ao acervo que foi entregue ao ex-presidente Sarney, Collor, Fernando Henrique, em relação ao tamanho do acervo que foi entregue ao ex-presidente Lula? Ele foi substancialmente maior ou não? É muito difícil falar isso, porque você tem que ver a característica de cada presidente. A metodologia que foi usada, por exemplo, quando a gente organizou o acervo do presidente Sarney, nós recebemos no final um volume enorme de correspondência que não tinha sequer sido processado. Então, saiu de Brasília dois aviões, aqueles búfalos, aviões de carga, que levou o acervo dele. Era um acervo grande, mas não tinha um volume. Agora, por exemplo, o Collor não terminou o mandato, mas o acervo dele era gigante porque não existia nenhum controle de triagem para a entrada das coisas. Tá? Então, foi tudo. Mas foi pouco, porque foi a metade. Itamar Franco, a mesma coisa. O Itamar Franco não recolheu quase nada para documentos que a gente considera importantes. Documentos de gabinete, bilhetes e rascunhos, então ele não passou. O Fernando Henrique levou um acervo substancial, saiu do Palácio com 9 carretas, salvo engano, foram 9 carretas. E agora, Fernando Henrique, nós aplicamos avaliação. Nós aplicamos seleção e um esquema, um processo de amostragem, se diz, porque o volume de carta de popular era muito grande, então ele resolveu que não, só quero uma amostra, porque a base de dados ele leva completa. Então ele levou uma amostra para efeito iconográfico. Isso reduziu o acervo dele. O Lula ele levou e tirou só uma amostra para o Arquivo Nacional e levou a totalidade. Certo. O senhor poderia explicar mais objetivamente como funciona, ao final do mandato, essa entrega do material, sua passagem, se o presidente dá alguma diretriz específica, ou se há o procedimento padrão para entregar isso? O padrão
padrão da entrega é a presidência da República. Como a presidência da República banca, ela é responsável por cobrir toda a despesa da mudança do presidente. Se vai a mudança dele, com o acervo dele, com tudo que é dele. A documentação histórica passa para ele, quer dizer, orienta a mudança e organiza a empresa, quer dizer, controla toda a mudança do acervo. No final do mandato é passado a base de dados e o sistema para ele continuar usando. Sistema esse que, na medida que a presidência da República atualiza o sistema do presidente em exercício, deve passar a atualização para o ex-presidente. Tá? Isso seguindo a diretriz da Comissão Memória dos Presidentes da República. Para ele estar sempre atualizado e a nossa ideia, que é o ideal, é a instituição linkada ao Arquivo Nacional e às instituições de memória presidencial. Entendi, perfeito. Caso o mandatário não tenha interesse nesse acervo, não tenha condições financeiras de arcar com a manutenção do material que é volumoso, ele pode dizer, olha, não quero esse acervo, ou isso armazene em algum órgão público, porque eu não tenho condições de arcar com o armazenamento disso. Ele tem essa opção ou não? Tem. Portanto, que o presidente Itamar Franco doou o acervo dele para a Universidade Federal do Juiz de Fora. Ele fez um termo de doação e todo o acervo foi passado para a universidade. Mas isso já as instituições são colocadas à disposição, olha, pode ir para essa instituição A, B ou C? Não cabe, o que cabe à comissão, o que está na lei, é que a obrigação do ex-presidente é abrir isso a público o mais breve possível. Não tem nem o mais breve possível na lei. É abrir a público. Ele tem que abrir isso a público. Ele tem essa obrigação legal. É a obrigação legal e tem... E outra coisa, por exemplo, o presidente, é um caso que está acontecendo agora, o presidente não quer mexer com... Ele não quer acumular. Não interessa. O que diz a lei é o seguinte, a partir da diplomação do cidadão que toma posse, que é diplomado, presidente da República, todo o acervo dessa pessoa já é considerado de interesse público. Então, ele tem o limite de um acervo privado de interesse público. Certo. Especificamente em relação ao ex-presidente Lula, o senhor se recorda se ao final do segundo mandato foi procurado, teve alguma conversa com o senhor Paulo Okamoto para tratar do posterior recebimento desse acervo, de como que isso seria encaminhado para o presidente? Se o presidente Lula teve... Não, o senhor Paulo Okamoto procurou o senhor, teve alguma conversa para saber do que se tratava, o que compunha esse acervo, o volume dele? Sim. O senhor poderia explicar como é que foi essa conversa? Olha, foi uma coisa mais informal. Eu tinha, porque no caso do presidente Lula, eu tive uma conversa, chamei a atenção da dona Marisa, e do Gilberto Carvalho, que eram os meus contatos mais diretos, e expliquei que ele precisava ter uma instituição com tais e tais e tais condições, tais e tais medidas, para dar condição de guardar, de abrigar esse acervo todo. No segundo mandato, porque existe a possibilidade de não reeleição. Já no final do segundo mandato, fiz a mesma coisa. Inclusive com o Gilberto, eu não falei diretamente, devo ter falado por telefone com o Paulo Okamoto, mas não posso te precisar. Mas o senhor não lembra os termos dessa conversa? Ele mencionou alguma coisa sobre o volume ser muito grande, como que ele arrumaria um lugar para poder destinar todo esse acervo? Não. Perfeito. Eu sabia da dificuldade, mas eu acho que quem me passava era o Gilberto. Gilberto Carvalho. Então, o senhor pode registrar que havia efetivamente uma preocupação com a dificuldade
de como Sim. levar esse acervo extremamente volumoso. Sim. Havia uma preocupação. Isso era de E eu- conhecimento de todos que tratavam com a questão do acervo e da Casa Presidencial. Perfeito. Uma última pergunta, senhor Cláudio. De todo o material que compõe um acervo dessa natureza, existe alguma parte dele que demanda um cuidado especial, diferenciado, ou todo pode ser armazenado indistintamente da mesma forma? Não. Isso também foi orientado a Secretaria de Administração lá do Palácio foi orientada de que, por exemplo, toda a parte audiovisual, que é material mais sensível, e por exemplo, todo o material perecível, não é perecível, mais sensível, como a arte plumária, a palha, materiais específicos, eventualmente uma ou outra tela, carecem de refrigeração. Então, eu sempre coloquei que tem que ter um espaço climatizado, tem que ter um caminhão climatizado e um espaço climatizado para abrigar isso. Então, essa parcela do acervo demanda um cuidado mais urgente e específico em relação Sim. ao restante. Perfeito. Está ok. Obrigado, senhor Cláudio. Sem mais perguntas, excelência. Certo. O defensor do senhor Luiz Inácio tem perguntas? Tenho sim, excelência. Tá meu tempo só de... Tá, só um minutinho, doutor. Sim, pode prosseguir. Bom dia, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, o senhor fez uma explicação sobre a composição desse acervo, o trabalho que é realizado em relação a esse acervo. Existe um processo administrativo que controla aquilo que entra nesse acervo? Como é que funciona? O senhor pode descrever com mais detalhes como é que se operacionaliza desde a entrega do objeto, da correspondência ao presidente, até a forma como ele chega para compor o acervo? Fazer uma descrição desse processo? Tá. Olha, é meio comprido, mas vamos lá. Existem diversas formas de entrada de qualquer coisa, qualquer documento, a gente considera absolutamente tudo como documento. O presidente em viagem ele recebe de populares no meio da rua, isso a ajudância de ordens coleciona e, chegando da viagem, eles passam isso com relatório para a gente. Ele encontra um chefe de Estado, o cerimonial recebe, ou a ajudância de ordens recebe, e passa isso documentado para a documentação histórica. Tem um encontro com um chefe de Estado, mas que não teve nem tempo de fazer a troca, ou de darem os presentes. O presidente manda via Itamaraty. Itamaraty entrega lá no gabinete pessoal. O próprio presidente recebe no gabinete dele e manda para a ajudância de ordens ou pelo gabinete pessoal, ou pelo cerimonial, ou para alguém da assessoria que recebeu uma pessoa em seu nome, e esse documento chega na documentação histórica. Com base na informação que nos chega, a gente faz uma triagem, mas aí é uma triagem para efeito de correspondência, o que é muito urgente, precisa ser colocado na frente, absolutamente tudo é registrado num sistema que chama InfoAP, que é o Sistema de Informação do Acervo Presidencial. O básico do sistema do registro. A primeira coisa que a gente faz é linkar o objeto à pessoa ou à procedência. Tá? Feito o link, passa, dependendo do tipo de acervo, passa para o técnico específico. Então, nós temos um museólogo que faz o processamento técnico de considerada a técnica museológica. Se livro, revista, periódico, passa para as bibliotecárias. Se carta, passa para a equipe de leitura de carta. Se, por exemplo, o discurso dele passa para o acervo textual ou uma nota informativa, cópia de uma nota informativa do Ministério das Relações Exteriores,
vai para o acervo pessoal. Feito isso, o técnico mesmo decide se aquilo carece, claro, que é só no caso de correspondência, se carece encaminhamento ou não. Se carece encaminhamento, vai para a expedição, sai. Se não, vai para o arquivo. No caso dos objetos, tem a questão do interesse de uso, porque apesar dele ser público, privado de interesse público, ele é privado e a pessoa eventualmente já pode querer usar uma caneta. Ele ganhou, a primeira-dama ganhou um enxágue, a primeira-dama ganhou uma bolsa e ela quer usar. Nós registramos e passamos para avaliação. Às vezes essa avaliação vem até no próprio documento de entrega. Olha, eu quero isso de volta no Palácio Alvorada. Tá? Mas às vezes chega pelo correio. Uma coisa que a gente acha interessante é a gente submete a avaliação do titular. Perfeito. E, bom, depois disso é montado. Então, nós mantemos no Palácio do Planalto um depósito para o acervo bibliográfico, textual e audiovisual, e no subsolo da Sala da Guarda do Palácio Alvorada nós mantemos o depósito do acervo museológico. Correto. Pelo que eu entendi, então, ao longo desse processo, são feitos diversos registros, relatórios, dentro de um sistema chamado InfoAP, correto? Isso. E ali existe toda a análise da origem do objeto, ou da correspondência, enfim, até a análise feita no âmbito da Diretoria de Documentação Histórica e a destinação que vai se dar a esse bem. Certo. Então, eu posso dizer que existe efetivamente um processo administrativo que controla a entrada e o processamento dos bens e das correspondências que vão integrar esse acervo presidencial. Aham. E no final do mandato. Correto. Entrega. Desculpa, você pode repetir? Desculpa, cortou. No final do mandato, o presidente recebe tanto o sistema quanto a base de dados para ele, eventualmente, continuar controlando isso. Correto. E o senhor pode estimar quantas pessoas participam desse processo administrativo de recebimento e processamento dos bens e correspondências que vão integrar o acervo presidencial? Tá. No período do presidente Lula, variou de 34 a 50 pessoas. Correto. Esse trabalho, esse processamento, esse processo administrativo, alguma etapa dele ocorre em Curitiba? Em Curitiba, não. Isso. Não entendi. Alguma etapa do processo ocorre em Curitiba? Em Curitiba, não. Correto. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Sem pergunta. O Ministério Público tem indagações? Sim, Excelência. Bom dia, Dr. Cláudio Soares Rocha. Bom dia. Só gostaria de esclarecer aqui alguns pontos sobre as perguntas efetuadas pelo primeiro defensor. O senhor mencionou que o presidente teria a opção ou não de levar consigo o acervo. É correto isso? Correto. Caso o presidente não desejasse levar o acervo, então ele poderia manifestar essa vontade junto ao senhor, junto ao setor que cuida de sua memória, e o armazenamento seria providenciado pelo Estado. É isso? Isso. Existe essa possibilidade prevista numa das atribuições da Comissão Memória dos Presidentes da República. Que caso o presidente não queira, a comissão deve decidir pela destinação do acervo. O senhor mencionou também que, por diversas vezes, advertiu tanto a senhora Marisa quanto o próprio Paulo Okamoto de que seria necessário um grande espaço para o armazenamento de todo o acervo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Correto? Correto. O senhor... Correção, Excelência.
desculpa, ele não falou que advertiu o Paulo Camoto, que advertiu o Gilberto Carvalho e a dona Marisa. O Camoto, o depoimento pode ser retornado. Se voltar, houve uma conversa telefônica acerca da preocupação com relação a isso. Deixa eu refazer a pergunta. O senhor advertiu o senhor Paulo Camoto sobre o espaço que seria necessário para armazenar o acervo, assim como os custos em que seriam incorridos caso se optasse por levar o acervo? Sim, sim, sim. Perfeito. Por telefone. O senhor mencionou também que houve uma diferença no tocante ao acervo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-presidente Lula. Eu não entendi muito bem ali quando o senhor falou que, em relação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a opção dele por efetuar uma amostragem do acervo e levar apenas parte dos bens, seria isso? Ah, não. É só sobre a correspondência de populares, isso que eu estava falando de grandeza de acervo. Fernando Certo, Henrique saiu com 9 carretas, Lula saiu com 12, só que o Fernando Henrique, nós eliminamos boa parte da correspondência de populares, que é um volume grande. certo. É só por isso. E o ex-presidente Lula, ao contrário, preferiu levar todos os bens, inclusive as correspondências integralmente. Seria isso? Sim. O senhor mencionou que, dentre os presidentes, o ex-presidente Itamar Franco é quem optou por não levar o acervo. Essa opção foi feita ao término do mandato dele? Não, ele levou o acervo e em Minas, por decisão própria, porque ele não tinha preparado ainda uma instituição, um espaço para abrigar o acervo. Então ele entrou em negociação com a Universidade Federal de Juiz de Fora e depositou o acervo dele na instituição, lá na universidade. E com o tempo ele fez a doação do acervo para a universidade. Perfeito. O senhor mencionou também, de passagem no início das perguntas, que em relação aos presentes que seriam trocados em cerimônias oficiais, teria ocorrido um problema no tocante a esse acervo do ex-presidente Lula. Correto isso? Não, do presidente não. Teve, no final do mandato da presidenta Dilma, que faltou um ou outro presente, mas que a gente conseguiu localizar e entrou para o patrimônio da presidência. Do presidente Lula, não. Perfeito. Alguma vez a construtora OAS, ou seja diretamente, seja por intermédio de quaisquer dos réus aqui, Paulo Camoto, o próprio ex-presidente ou a senhora Marisa, entrou em contato com o senhor e se dispôs a efetuar o custeio desses bens do acervo do ex-presidente Lula? Não. Perfeito. São essas as questões, excelência. Certo. A sede de acusação tem alguma indagação? O juiz também não tem questões a serem colocadas. Eu declaro encerrado o depoimento do Sr. Cláudio Soares Rocha.